Bom, meu nome é Lucas. Hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre trajetórias ortogonais em relação à matéria de equações diferenciais ordinárias, fazendo uma apresentação para um trabalho didático do nosso semestre. Eu faço engenharia de controle e automação, sou Lucas Teles. Meu colega Gil, da minha dupla, é da engenharia de computação e vai me ajudar a apresentar hoje o trabalho. Bom, para começar o nosso assunto, eu coloquei uma breve explicação do que são retas ortogonais. Quando se trata de trajetórias ortogonais, estamos tentando encontrar uma família de retas oriunda de uma equação 2, que será sempre ortogonal a uma equação 1. O que são duas retas ortogonais? São quando duas retas se cruzam e elas formam um ângulo reto entre si. Agora, quando a gente está falando de equações diferenciais, normalmente a gente pode ter elipses, senoides e afins, várias retas diferentes. Para a gente encontrar, quer dizer, vários tipos de desenhos diferentes, para a gente encontrar as retas que a gente precisa, a gente vai fazer a derivação da equação das famílias. Normalmente, para chegar em duas equações, encontrar uma EDO, para depois conseguir alterar a constante, feita pela integração de partes, e encontrar a família de retas, que com a alteração da constante a gente consegue encontrar várias retas que vão ser sempre ortogonal à nossa equação inicial. Para verificar se essas retas são ortogonais ou não, a gente vai ver se tiver duas equações, por exemplo, a gente vai poder fazer a multiplicação do coeficiente angular da primeira pela segunda. Isso tem que ser igual a -1. Isso quer dizer que elas são ortogonais. Mas no nosso caso, a gente tem exemplos que a gente tem as equações diferenciais. Com esse caso, a gente vai ter que a derivada da reta em relação a y sobre a derivada da reta em relação a x vai ter que ser igual a -1 sobre o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser dado pela equação diferencial que a gente encontrar. Tem mais uns disclaimers aí do que é o nosso M. Tá falando ali no último OBS que o dy sobre dx vai ser igual ao menos d de φ sobre dx sobre o d de φ sobre dy. O φ vai ser a nossa família das retas. Dito isso, a gente tem um primeiro exemplo aqui, dado por livro. Encontre a trajetória das retas ortogonais da elipse concêntrica x² mais y² sobre 4 igual c². O nosso c² vai ser a constante. E para começar a fazer o exercício, primeiro a gente vai fazer a derivação separada em relação a x primeiro e depois em relação a y, para encontrar as nossas derivadas em relação à família φ. Aí a gente faz a derivada de x² mais y² sobre 4 igual a c². Em relação a x, a gente vai ter 2x igual a 0. Em relação a y, a gente vai ter y sobre 2. Com isso, a gente pode encontrar o nosso dy sobre dx, que é a nossa equação que está aqui atrás, que é o d de φ sobre dx sobre d de φ sobre dy. Feito isso, a gente vai ter a nossa equação ali, menos 2x sobre y sobre 2, que vai ser igual a menos 4x sobre y. Com esses dois resultados, a gente vai conseguir chegar na nossa EDO, que vai ser o último resultado ali, que é o y sobre 4x. Daí a gente vai ter o dx sobre dy igual a y sobre 4x. Agora a gente pode fazer a integração por partes, só jogando o y para um lado e o x para o outro. Fazendo isso, a gente vai ter dy sobre y igual a dx sobre x. Fazendo a integração, a gente vai ter o ln de y igual a 1/4 do ln de x mais c. Desenvolvendo isso, a gente vai chegar na nossa equação final ali, que vai ser o y² igual a x mais c.
essa equação que a gente encontrou vai ser a equação das retas ortogonais. Sempre que tu alterar o valor do C e selecionar um ponto para essa equação, ela vai ser sempre ortogonal à derivada inicial que a gente fez. Porque a derivada inicial nada mais é que a reta tangente da nossa elipse. Aqui a gente vai ter o gráfico mostrando as alterações do C ali. Não tem como a gente alterar muito agora, nem mostrar coisas tipo com gráficos interativos, mas se forem pesquisar mais a fundo e quiserem colocar isso em algum programa, vocês vão conseguir ver que as nossas curvas ali, elas são ortogonais às nossas elipses. Agora a gente tem o segundo e terceiro exemplo aqui, que eu vou deixar para o Gil apresentar. Bom, eu sou o Gil, né? Sou da engenharia da computação e vou apresentar agora os próximos dois exemplos. Passando aqui para o exemplo 2, seja x vezes y igual a k, onde k é diferente de zero, sendo uma família de hipérboles, esboça a família de trajetórias ortogonais. Seja φ de x, y, c igual a x vezes y menos k igual a zero, primeiramente, a gente vai achar o quociente angular dessa equação φ. Então, dy por dx é igual a derivada de φ em relação a x, dividido pela derivada de φ em relação a y, isso negativo. Sendo isso o resultado das derivadas menos y dividido por x. Logo, a gente querendo achar o nosso dy dx sendo igual a menos 1 dividido por menos y dividido por x, isso sendo negativo, por causa do m1 vezes o m2, que tem que ser menos 1, concluímos que o quociente angular da nossa equação vai ser x dividido por y. Logo, querendo achar a nossa equação, usamos as equações diferenciais usando integração por partes. Sendo assim, ficamos com dy dx igual a x dividido por y, passando isso para o lado e isso para o outro, deixando dy vezes o y igual a dx vezes x, isso na integral, resultando em y² dividido por 2 mais c igual a x² dividido por 2 mais c. Passando só as constantes para o mesmo lado, temos aqui que y², desculpa, é igual a x² mais c, resultando então em y² menos x² igual a c. Então aqui temos o nosso gráfico, que dá para mostrar bem como que fica isso, né? Temos ali um exemplo sendo os dois originais, um em vermelho e outro laranja, sendo o k, a constante, igual a 2, e outra sendo igual a menos 2. E no caso aqui, a equação ortogonal está em roxo e azul, sendo um exemplo aqui que a gente colocou, sendo k igual a menos 5 e o k igual a 5. Passando aqui. Temos o exemplo 3, que ele é um pouco mais teórico assim. Então vamos aqui para ele. O fluxo do fluido em um plano xy é definido quando em cada ponto xy sabemos qual é o vetor velocidade, v dxy, do movimento. O movimento ele é estacionário se v depende somente da posição do ponto e não do tempo. Aqui vamos supor que no movimento estacionário exista um potencial de velocidades, isso é, uma função, o dxy está aqui, derivada de u em relação a x, seja v dx, sendo a velocidade em x, e d du, derivada de u em relação a y, seja a velocidade em y, onde vx e vy são as projeções do vetor vx e vy nos eixos coordenados às curvas da família u dxy igual a c. São chamadas de linhas equipotenciais. Né? As curvas, né, u dxy, são as linhas equipotenciais. As linhas de fluxos, as linhas de fluxo tais que em cada ponto reto tangente tem a mesma direção de vx e y, são, né, as linhas de fluxo. Seja P de xy um ponto arbitrário em uma linha de fluxo e o ângulo formado pelo vetor velocidade com x, então temos que, como dito, né, du dx vai ser o módulo de v multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Como a gente sabe, né, o cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente pela hipotenusa aqui,
Só colocando aqui no resultado, temos que o módulo dv, mesmo o cosseno do ângulo, seria du por dx, e, consequentemente, du dy, né, a derivada du por y vai ser módulo dv vezes o seno do ângulo. O coeficiente angular da tangente, a linha equipotencial, é obtido na seguinte forma: du dividido por dx mais du dividido por dy vezes dy derivada de y ração dx é igual a zero. Então, a gente achando que o coeficiente angular dessa equação, nossa equação sendo dy dx igual a menos v, menos o módulo dv cosseno do ângulo, dividido por módulo dv seno do ângulo. Resultou nisso, né? Cortando ali o v com v, sabemos que cosseno por seno é a cotangente, então temos que o coeficiente angular aqui é a cotangente do ângulo, da nossa linha equipotencial. Concluindo aqui, temos que o coeficiente angular da reta tangente à linha de fluxo é o módulo dv seno do ângulo dividido por módulo dv cosseno do ângulo é a tangente do ângulo, isso sendo a nossa linha de fluxo. Então, assim, a gente consegue concluir que as linhas de fluxo e as linhas equipotenciais, elas são mutuamente ortogonais. Aqui temos o gráfico embaixo, que a gente acabou pegando o exemplo da primeira questão somente para mostrar. Então, temos aqui que a linha em vermelho é a nossa linha equipotencial, do nosso exemplo, e aqui colocamos alguns exemplos do nosso primeiro exemplo, em azul, sendo elas as linhas de fluxo. Conseguimos ver que claramente elas são, né, ortogonais, com isso concluindo esse exemplo. Aqui, por último, temos as nossas referências. Só para concluir elas, temos nossas referências aqui, dando destaque para a última coisa que foi o acessado para nós, foi colocado para a gente, e é isso aí, nossa apresentação. O material de referência foi o último citado pela nossa professora. O importante é lembrar pontos dessa matéria é que não cheguei a escrever exatamente isso, mas é que lembrar que sempre que tu tá fazendo a derivada de uma equação, pode ser em relação a x em relação a y, tu tá encontrando o coeficiente angular. Se tu só receber a equação e fizer a derivada em relação a um ponto, por exemplo, 1,11 nessa equação aqui, a x² mais y² sobre 4 igual a c². Tu vai encontrar o coeficiente angular, e daí depois se fizer a relação, quer dizer, primeiro fizer a derivada em relação a x, depois a y, tu vai ter o seu m1 e o seu m2, então se tu fizer essas derivadas e multiplicar elas e der igual a menos 1, quer dizer que elas vão ser ortogonais entre si. Uma observação importante de se fazer. Aqui, no último exemplo, a gente conseguiu exemplificar muito bem o que são as famílias ortogonais. Essas três curvas que temos aqui são as famílias ortogonais, as famílias da equação que a gente encontrou, que é a ortogonal à primeira. Eu acho que, em geral, é isso. Só concluir, né, dando destaque que a gente usou de equações diferenciais por integração, né? Dando esse destaque só, né? Porque a gente usou bem ali. Ah, sim, integração por partes.